Negócio fechado. Flamengo aumenta a proposta e é o fim da novela. Reunião decisiva para o Sampaoli. Vem comigo, nação rubro-negra, porque tem muitas informações para vocês a partir de agora, aqui no canal Tudo pelo Flamengo. Muito boa noite. Você que está chegando por aí e ainda não se inscreveu no canal, eu vou pedir para antes de você seguir nesse vídeo, vem aqui embaixo, clica nesse botão, é de graça. A sua inscrição ela é muito importante para o nosso trabalho. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp. Não esquece do seu like. Seu like também ajuda demais o nosso trabalho. E você que está assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal, porque você vai ajudar e muito na nossa divulgação. Bom, vamos para as informações. Tem muita coisa, dia agitado, a gente não dormiu direito, muita coisa para falar, atualizar, trazer para vocês. A gente virou uma madrugada fazendo um plantão dessa situação do Pedro, do preparador físico do Flamengo, envolvendo o Sampaoli, indiretamente, mas envolvendo, enfim. E hoje o dia foi um dia de muitas atualizações, a gente vai trazer aqui para vocês a qualquer momento. Por isso que eu falo, é importante você estar inscrito aqui, você acionar o sininho da notificação, porque a qualquer momento a gente entra com novidades para vocês ao vivo. E, cara, o Pedro saiu, o exame de corpo de delito do Pedro, né? E as imagens mostram o corte no lábio dele, nessa parte aqui assim, né? Como se tivesse levado um soco de cima para baixo. E ele que registrou o boletim de ocorrência. E, cara, a situação tá bem complicada em relação aí ao preparador físico, em relação ao Pedro, né? Não foi simplesmente um chega pra lá, foi um soco mesmo, foi uma parada cortou, cara, o lábio dele aqui em cima, foi um soco mesmo, a parada foi sinistra. O Sampaoli, ele se pronunciou ao longo do dia de hoje sobre a situação, e parte da nota dele diz o seguinte, abre aspas: "Não tenho dormido pensando em como ajudar Pedro e Pablo. Sei que vocês dois tiveram uma noite horrível e que aconteça o que acontecer, temos a obrigação de nos cuidar, para nos mudar, para unir, para ser melhor e colocar o Flamengo no topo." E bom, trecho dessa nota do Sampaoli, muita gente criticando assim, o Sampaoli não tomou partido, o Sampaoli não tomou lado nenhum, tem que fazer, acontecer e tal. O Pablo é um amigo pessoal, né, de 30 anos do Sampaoli. Ele não vai chegar em público, por mais que... O Sampaoli, né, irmão, você não precisa ser inteligente, expert em nada, para você saber que o que o cara fez é muito grave, muito grave, muito grave. E não vai passar impune, não tem que passar impune. Só que daí o Sampaoli chegar e escrachar o cara em público, não que ele não vai escrachar, não que ele não vai falar, não é isso, mas em público, eu acho que isso vai ser muito difícil de acontecer da forma com que muita gente está querendo. Agora, as atitudes têm que ser tomadas, né? As atitudes têm que ser tomadas. O próprio Pablo também soltou uma nota falando, né, sobre o caso. E ele falou o seguinte, abre aspas: "Eu poderia começar essas palavras de mil maneiras, mas a única que realmente faz sentido é pedir desculpas ao Pedro, aos colegas, aos trabalhadores e ao Flamengo. Entrei no vestiário muito chateado, querendo resolver logo a situação e fiz errado. Foi planejado que hoje fosse uma folga, um dia de folga. É uma pena, porque eu gostaria de poder primeiro falar sobre isso pessoalmente com todos os funcionários do clube. Me senti muito magoado com uma situação e reagi da pior forma. Estive pensando sobre o que aconteceu por horas e gostaria de poder voltar no tempo, mas não pode. O que existe é o presente e o futuro. Isso é pedir perdão e tentar novamente, todas as vezes que for necessário. Lamento e gostaria de corrigir. A alta competição geralmente tem coisas que nos fazem mal, situações de alto estresse que nos fazem reagir e pensar mal. Não pretendo situar esse contexto como uma desculpa, mas como uma explicação. Definitivamente, se eu tivesse divergência com o Pedro, deveria ter resolvido internamente de outra forma. Vou tentar fazer isso acontecer, vou trabalhar para mudar e ser melhor." Fecha aspas. E aí tá aí a nota do Pablo, né? Ele se desculpando, falando não é para menos. O que ele fez foi muito grave, o que ele fez foi muito complicado. O que ele fez aí foi muito pesado, foi muito ruim, né? Para ele mesmo, pior pro Pedro, né? Aliás, ruim pro Pedro, pior para ele mesmo, que não vai ficar no Flamengo. Isso é uma decisão aí
que já está acertada. O Pablo Fernandes vai ser demitido, inclusive hoje à noite, agora está acontecendo encontros, reuniões. O presidente Rodolfo Landim quer conversar com o elenco, quer conversar com o Sampaoli. O Sampaoli não quer sair do Flamengo, né? Ele quer continuar. Só que, cara, o Eric Faria até trouxe a informação falando o seguinte: o que parecia impossível ganha contornos de provável. Pablo Fernandes será demitido e Jorge Sampaoli pode ter encarado o Flamengo como um grande desafio na vida, está disposto a seguir mesmo sem o seu grande amigo e braço direito. E o clube tem interesse na permanência do argentino do Sampaoli na sequência do trabalho. E em relação ao profissional Pablo e Jorge Sampaoli, a relação deles dois vem desde 2019. Santos, Atlético Mineiro, Olympique de Marseille e Sevilha, mas os dois se conhecem há muito mais tempo. Um amigo de longa data, famílias, amizade entre famílias em comum, ou seja, o Sampaoli seguir sem um amigo também é duro. Falou aí o Eric Faria. Então, reuniões acontecendo, né, para poder definir essa situação. Ao que parece, de fato, o Sampaoli vai seguir no Flamengo e o Pablo vai ser demitido agora. Tem a situação do filho dele, que agrediu o Fernando Júnior na semana passada, né, e o filho dele também tem que sair, e o Flamengo vai ter que repor essas situações. O Mauro César, até no programa da Jovem Pan, disse que caso o Sampaoli não quisesse ficar, fosse sair, o nome de Rogério Ceni seria o nome mais forte para assumir o lugar dele. E aí é o que eu pergunto a vocês: São Paulo sair agora, no meio da temporada, no meio do trabalho, é muito prejudicial para o Flamengo também. O Flamengo tem que ficar na mão dele? Não, não é, mas não vai, mas é muito prejudicial e o Marcos Braz tem que resolver essa situação aí o mais rápido possível, até porque quinta-feira já tem jogo importante pela Libertadores. O Pedro Ivo, jornalista da ESPN, trouxe uma informação para você mostra a gravidade, como que poderia ser pior. Que o Gerson teria segurado, né? O Pablo Fernandes deu 3 tapinhas no Pedro, Pedro tirou a mão, ele deu um soco, e aí depois desse soco o Gerson teria agarrado no gogó dele, segurado na gola dele. Você tá maluco? Tal, e jogado ele para longe. Que se não faz isso, ele ia partir para cima do Pedro e poderia ser muito pior, as consequências seriam maiores. Então, é um cara que já tem histórico, é um cara descontrolado, é um cara que, enfim, essa situação toda. Então, que ele siga a vida dele. São Paulo aí, infelizmente, não tem o que fazer. Você vai ter que seguir aí se quiser ficar no Flamengo. Se não quiser, também é outra situação. O pior vai acontecer, que a gente vai ter que ficar sem técnico durante o tempo. Mas, se quiser ficar no Flamengo, é sem o seu fiel escudeiro de 30 anos. Mas essa é a situação aí para poder atualizar vocês. Quero que vocês comentem agora com a cabeça um pouco mais fria sobre esse assunto. O que você acha que deveria ser feito no Flamengo? Falando um pouco mais de campo e bola, de futebol realmente de fato, porque acabou esse assunto, tirou aí o foco de muita coisa, o pênalti, o lance, né, errado do juiz, que foi falta no Bruno Henrique, que gerou o gol do Atlético Mineiro, o golaço do Arrascaeta, o golaço do Wesley, que não pôde falar sobre isso direito por conta dessa situação. Agora, falando um pouquinho mais rapidamente, o Flamengo é o time com maiores vitórias de viradas no Campeonato Brasileiro na era de pontos corridos, de 2013 a 2023. O Flamengo lidera com 51 viradas, o Atlético Mineiro tem 50, o São Paulo tem 46 e o Corinthians 45. Esse é o top 4 aí, então o Flamengo mostrando que tem um histórico bom de viradas. E agora o Hulk, hein? Hulk chorando, rapaz. Hulk não aprende. Cara, ele deu uma entrevista aí no final do jogo, depois que eu fui ver isso, ele falou o seguinte: para que eu não seja mal interpretado, eu não estou falando mal da arbitragem, mas naquele lance o Fabrício Bruno escorrega e toca meu pé de apoio. Não marcaram falta. Na sequência, não foi falta no Arrascaeta, o James tocou na bola. O árbitro foi bem, mas são lances que definem um jogo festa árbitra. O quê? Pelo amor de Deus, cara, a falta em cima aí do Bruno Henrique. Pô, você vem falar de arbitragem, todo jogo é chororô de arbitragem. Todo jogo você vem falar essa situação de arbitragem, pelo amor de Deus. E quando não tem. A 17ª rodada tá terminando, né, com o jogo entre Goiás e Grêmio, que estão empatando em 0-0, mas até aqui o Botafogo acabou de vencer há pouco tempo por 4-1 Curitiba no Engenhão, já era previsto que isso iria acontecer, foi a 43 pontos, 17 rodadas, 43 pontos, e o Flamengo está em segundo com 17 rodadas, 31 pontos, e o Palmeiras, que venceu aí o América Mineiro, lanterna da zona de rebaixamento, também foi a 31, tá ali junto com o Flamengo. Esperar para ver esse jogo do Grêmio aí, o que pode acontecer, o Grêmio vencer e a 32 o Flamengo cair para terceiro
colocado. E na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Cuiabá fora de casa e o Botafogo enfrenta o Cruzeiro. Bom, vou falar sobre mercado da bola, porque tem algumas informações para trazer aqui para vocês. Importante, primeiro falar sobre o aumento de proposta. De acordo com o Vene Casagrande, o Flamengo aumentou a proposta ao Zenit pelo Wendel e aguarda uma resposta dos russos. No meio dessa confusão toda, o Flamengo também, inclusive, vendo a situação aí de compra e venda. Os valores giram em torno de 15 milhões de euros dessa nova proposta do Flamengo, e a primeira foram 12 milhões de euros que foi recusada. O montante não é o que o Zenit deseja e nem a forma de pagamento, mas o Flamengo ainda tenta essa última cartada para tentar a contratação do Wendel. Lembrando que a janela fecha na quarta-feira. E o Flamengo fechou o negócio. A venda de Matheus França foi concretizada para o Crystal Palace neste domingo. O Flamengo aí, de acordo com o Caemota no GE que trouxe essa informação, ele vendeu o atacante de 19 anos para o Crystal Palace, é o time que fez a proposta até então. E a situação é o seguinte: o Flamengo planejava 25 milhões de euros, mas acabou aceitando as bonificações que foram incluídas nessa proposta do Crystal Palace para poder ultrapassar esses valores de 25 milhões de euros. Como é que fica? O Crystal Palace vai pagar ao Flamengo 20 milhões de euros fixos de forma parcelada, 104 milhões de reais. Isso é certo, já é certo na mão do Flamengo. E o mais 5 milhões, outros 5 milhões de euros, 26 milhões de reais, por possíveis bonificações. Ainda houve a inclusão de obrigação de pagamento de 5 milhões de euros caso Matheus França seja o bola de ouro algum dia, além do Flamengo ficar com 20% de uma venda futura. Essa é a negociação, ou seja, pode chegar aí a 30 milhões de euros a venda do Matheus França. O que você acha? Comenta, acho que foi uma boa venda que o Flamengo fez. Matheus França, que não estava sendo relacionado, não estava jogando, tendo oportunidade justamente por conta dessas negociações, agora vai para a Premier League. Boa sorte aí ao garoto, obrigado pela sua passagem no Flamengo e que você tenha sucesso. Mas comenta aqui o que você acha. Eu quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui com a gente diariamente, é muito importante a sua participação. Pedir para você que chegou até aqui e não se inscreveu, vem aqui embaixo nesse botão, clica nele e se inscreve. É de graça e muito importante ter vocês aqui junto com a gente. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, não esquece do seu like, ele é muito importante. Você que está assistindo a gente pela nossa página no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal, você vai ajudar e muito. Você que está assistindo a gente pelo nosso canal no YouTube, tem esses vídeos para vocês assistirem aqui. Amanhã ou a qualquer momento a gente volta com muito mais informações. Fica ligado, tamo junto, saudações rubro-negras.